Bom dia, minhas irmãs embaixadoras, graça e paz. Mais um dia, estamos aqui para finalizar essa incrível mentoria, identidade. Hoje nós vamos falar, né, da identidade da filha que se aproxima com confiança. Então, hoje eu quero que vocês se assentem nessa mesa com o coração muito aberto. Porque hoje não é só mais um encontro. Hoje nós estamos fechando uma jornada. E eu quero pedir para vocês que vocês não ouçam esse momento como quem só assiste ali uma pessoa falando uma ministração. Quero que vocês ouçam como quem está discernindo o que Deus fez dentro de vocês nesses dias. Porque não foi pouca coisa que nós recebemos aqui. Nós recebemos a palavra, nós recebemos direcionamento, nós recebemos alimento. E nós não passamos aqui por 8 encontros, falando de temas soltos. Nós percorremos uma trilha espiritual. Nós fomos chamadas, nós fomos confrontadas, nós fomos lembradas, nós fomos reposicionadas. E hoje nós chegamos a esse fechamento, mas eu já quero começar dizendo uma coisa para o meu e para o seu coração. Esse fechamento ele não é o fim, porque a palavra de Deus ela não se esgota. O Senhor é infinito e nós precisamos, como nós aprendemos aqui, prosseguir em conhecê-lo. Então, esse fechamento aqui, ele não é só uma apresentação. Hoje é o dia de apresentar diante do Pai a mulher que começou a ser reconstruída nessa jornada. Então, respira bem fundo, dá uma relaxada aí, tira todo esse peso, a tensão, porque agora nós estamos na presença, né? A palavra de Deus diz que onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, o Senhor está aqui, o Rei dos Reis está aqui, o Senhor dos Senhores está aqui, e Ele sabe tudo que está aqui dentro, Ele sabe tudo que está dentro de você. Então, não vamos ter pressa, não vamos ouvir correndo isso daqui. Ouve nesse espírito de entender, de discernir, Senhor, o que o Senhor formou em mim nesses dias. O que o Senhor fez em mim nesses dias que eu preciso manifestar agora. Então, não tente também só anotar. Tenta ficar em espírito e receber no teu espírito. Então, discernir é o mais importante hoje do que você ficar anotando, anotando, anotando. Discerne, receba no teu espírito. Anote também o que você achar que precisa depois ruminar mais, deixa anotadinho ali. Porque talvez hoje Deus não quer que a gente tenha mais informação, mas Ele quer que a gente internalize tudo aquilo que Ele trouxe para nós nessa jornada. Então, ah, e talvez também o Senhor queira que a gente tenha a consciência disso tudo que Ele depositou nessa jornada, nesses 8 dias no nosso coração. Então, nós vamos orar. Feche os teus olhos, peça para o Senhor, Senhor, eu estou aqui e eu preciso internalizar, preciso discernir aquilo que o Senhor tá no seu coração para mim. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Nos colocamos diante de Ti com temor, com gratidão, com reverência. E nós estamos gratas, Senhor. Somos gratas a Ti. Obrigada, Paizinho, porque o Senhor nos trouxe até aqui, porque o Senhor nos sustentou nessa jornada. Obrigada porque essa jornada não nasceu de uma ideia humana. Ela nasceu do Teu coração. Obrigada porque o Senhor não nos deixou soltas dentro das nossas confusões. Hã? Já tinha colocado banho, meu? Obrigada, Ó, sem Senhor. mexer. Obrigada, Senhor, porque foi o Senhor que nos chamou. Obrigada, porque foi o Senhor que foi nos revelando, foi discernindo para nós a cada encontro.
Obrigado porque o Senhor foi nos reposicionando. Obrigado porque o Senhor foi arrancando as mentiras. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi restaurando a nossa consciência. E hoje, Pai, no fechamento dessa mentoria, nós te pedimos, não nos deixe sair daqui apenas emocionadas, não nos deixe sair daqui apenas tocadas, não nos deixe sair daqui apenas impressionadas. Leva-nos, Pai, a um lugar de discernimento. Leva-nos a um lugar de convicção. Leva-nos, Pai, a um lugar de aproximação verdadeira. Que toda culpa religiosa caia por terra hoje em nome de Jesus. Que toda identidade falsa perca força. Que toda vergonha que ainda nos faz ficar longe seja quebrada hoje em nome de Jesus e que nós terminemos essa jornada não apenas sabendo sobre quem nós somos no Senhor, porque isso é infinito, nós vamos descobrindo conforme a nossa caminhada, conforme a nossa aproximação com o Senhor. A Bíblia é inesgotável nesse assunto. Aqui nós demos apenas uma pequena introdução, mas que nós podemos viver como filhas que aprendam a chegar perto do Senhor dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, que já chegou mais guerreiras aqui, louvado seja Deus. Então, como eu disse, hoje eu quero conversar com vocês como quem senta à mesa no fim de uma travessia. Nós estamos finalizando uma pequena travessia que a gente começou no dia 9. E foram 8 encontros. E sabe quando você termina uma jornada e precisa olhar para trás, não para você voltar lá, mas para você discernir o que foi construído? É isso que nós vamos fazer agora. Porque tem muitas mulheres que passam por processos profundos e não discernem o que aconteceu dentro dela. E quando a gente não discerne o que aconteceu, o que Deus trouxe, a gente volta para os velhos lugares que a gente estava. Então hoje nós vamos olhar para essa caminhada, não para viver de memória, porque todos os dias Deus tem maná para nós, mas nós vamos selar a convicção daquilo que Deus colocou no nosso coração. No primeiro dia do nosso encontro, a gente entendeu que Deus nos chama antes da promessa. Primeiro dia, nós nós entendemos isso, né? Que o Senhor chama para o encontro dele antes de entregar as promessas que ele tem para nós. E isso já confrontou muitas de nós no primeiro dia, porque revelou para nós que Deus não começa a nossa história nos dando coisas, mas ele começa sempre nos chamando para perto dele. É sempre um chamado para perto dele. Então, antes de haver o cumprimento, antes de haver as respostas, antes de haver as manifestações, houve um encontro. Nós fomos chamadas a encontrar com o Pai. E isso já começou a reposicionar a nossa identidade. Porque a filha imatura, ela só quer a promessa, ela não quer o relacionamento com o Senhor. Mas a filha que quer essa identidade, que tem essa identidade assumida, reposicionada, ela começa a amadurecer e entende que o maior milagre sempre é o encontro com o Senhor. O maior milagre é sempre ter o Senhor perto, ir para o encontro. No dia 2, a gente conversou sobre imagem e semelhança de Deus. Depois de nós entendermos que fomos criadas à imagem de Deus, e isso não era só sobre autoestima vazia, não era sobre autoafirmação humana, era sobre a origem. Nós fomos criadas à imagem, nós somos semelhantes ao Senhor. Então, nós começamos a entender que identidade não começa no nosso trauma, não começa nas nossas falhas,
não começa nas nossas fraquezas, não começa na dor, não começa no erro, não começa no que fizeram conosco. Identidade começa em Deus. Nós, a nossa identidade está diretamente fundamentada no Senhor. E a imagem foi o começo. Então, antes de eu e você ser ferida, antes de eu e você ser mal interpretada, antes de eu e você sermos entendidas de forma distorcida, você foi pensada minuciosamente à imagem e semelhança de Deus. E isso mudou o nosso ponto de partida. Porque aí, no terceiro encontro, nós entendemos que nós somos compradas por um preço impagável. Depois que nós fomos lavadas, depois que nós fomos levadas para um lugar ainda mais sério, nós não pertencemos mais a nós mesmas, porque nós fomos compradas. E isso confronta a mulher que quer viver de autonomia, de autogoverno, de autodefinição, de autopertencimento, porque a redenção, ela nos tira do engano de achar que a vida é nossa. Não, nós fomos compradas. Você foi comprada. Você não pertence mais a você mesma. Você foi comprada por alto preço. E o preço não foi barato, não. Foi o sangue, foi a cruz, foi a entrega do nosso Jesus, foi o amor em forma de sacrifício. Então a filha, ela não define a si mesma pelo que sente. Ela começa a se ver à luz do preço que ela foi paga, que foi pago por ela. No quarto dia, nós vimos sobre vocação, o nome que nós temos na missão de Deus. Então, vocação teve um outro sentido para nós. Vocação teve um outro significado, um outro fundamento. Depois de nós entendermos que a identidade não é só saber quem eu sou em essência, nós entendemos também que é discernir o nome que Deus nos deu dentro da missão dele. Isso trouxe um refrigério muito grande para a nossa alma. Houve mulheres aqui que se emocionaram muito, que se acharam, né? A Lu mesmo, ela foi, marcou no nosso coração ali o choro da Lu nesse encontro. Também das outras mulheres também que tiveram esse impacto. E discernir esse nome que Deus nos deu na missão dele mudou tudo. Isso foi muito decisivo para nós, porque muitas mulheres vivem tentando inventar um lugar para si, tentando construir um nome para si mesmo, tentando proteger a própria imagem. Mas naquele dia, Deus confrontou isso em nós. Nós entendemos que nós não fomos chamadas para construir o nosso nome. Nós fomos chamadas para revelar o nome do Pai. E a nossa vocação não nasce mais no nosso ego, ela nasce na missão de Deus. No quinto encontro, nós fomos lembradas que nós somos filhas adotadas, que nós temos o espírito de adoção. E isso também foi profundo e fez muita diferença no nosso entendimento. Depois que fomos levadas a esse espírito de adoção, ao espírito de adoção, ali muita coisa foi curada, porque há mulheres que até servem, até trabalham, até permanecem, mas no fundo ainda se sente fora, se sente do lado de fora da casa, se sente do lado de fora da família. Ainda se sentem toleradas, ainda se sentem um teste, ainda se sente quase filha. E o Pai nos trouxe de volta a esse lugar. Você não foi chamada para viver como serva, tentando merecer um lugar. Você foi adotada. O espírito de adoção nos arranca daquela escravidão do medo
e nos devolve a segurança de filiação. No sexto dia, a identidade entrou no descanso. Depois de entrarmos num lugar muito profundo, a identidade entrou no descanso de Deus. Ali nós entendemos que muita gente está tentando mudar, quando Deus está nos chamando para nos transformar. É a transformação de glória em glória. Muitas mulheres ainda estavam perturbadas, aflitas, pressionadas, tentando se ajustar, tentando performar, tentando merecer, mas Deus nos mostrou que existe um lugar de descanso. Não o descanso da passividade, de ficar estacionada sem fazer nada, mas o descanso de quem já não vive, tentando garantir a própria entrada. A filha entra no descanso quando ela para de viver para provar alguma coisa e começa a viver a partir do jeito que já foi aberto por Cristo. No dia 7, que foi ontem, nós vimos a identidade que discerne. Depois de nos encontrar, depois de nós entendermos que não basta entrar no descanso, é preciso discernir. Discernir o quê? Discernir o invisível já visto e discernir além do aparente. Discernir além da conclusão. Discernir além do visível imediato. Ali, Deus nos confrontou a nossa tendência de viver de conclusões, de tratar pessoas através do visível aparente, de tratar a nós mesmas a partir do nosso comportamento, às vezes do erro, do tropeço, do momento. E o Senhor nos ensinou a sair do visível aparente e voltar para a convicção do invisível já visto. E isso foi muito profundo, porque agora nós olhamos as pessoas não pelo comportamento dela, não pelo que ela faz, não pelo que ela deixa de fazer, mas olhamos a pessoa através de Jesus, que Jesus está transformando essa pessoa e eu preciso encontrar no Senhor o que que o Senhor está transformando nela. Então, isso muda o valor com que nós vemos, os nossos olhos foram santificados. A gente passa a olhar a pessoa, né, através de conhecer o que o Senhor está fazendo nela naquele momento. Então, já parou de ser aquela expectativa monótona e começa a ser uma busca do que o Senhor está ali formando e transformando nela. E agora, hoje, no dia 8, no nosso fechamento, depois de tudo isso, depois do encontro, depois da imagem, depois do preço, depois da vocação, depois da adoção, depois do descanso e depois do discernimento, o que que nos resta? Resta a filha, a identidade se manifestar através da filha, que vai aprender hoje a fazer uma coisa que muita mulher ainda não sabe, que é se aproximar. Porque tem mulher que entendeu muitas coisas, mas ainda vive longe do pai. Ela já está na linguagem espiritual, já entendeu os conceitos e até já sabe o que deve dizer, mas o coração ainda está longe. E hoje, nesse fechamento, é exatamente isso que a gente vai entender. A identidade que se aproxima, mas não se aproxima de qualquer jeito. Ela se aproxima com a orientação que a palavra nos dá, que é com confiança. Se aproximar com confiança. Guarda essa palavra no seu coração. Confiança. A identidade que se aproxima com confiança. Embaixadoras, hoje é um lugar muito sensível que a gente vai tocar, porque tem muitas mulheres que diz que ama o Senhor, e às vezes você vai até se identificar nisso daqui. Muitas vezes você diz que ama a Deus, eu digo que amo a Deus, mas nós continuamos a se relacionar com Ele
a distância, não a distância física, não distância de culto, não distância de reunião, mas distância interior. Distância interior. Muitas de nós chegamos, mas não chegamos inteira. Muitas de nós oramos, mas oramos de longe do coração do Pai. Muitas de nós pedimos, mas pedimos também de longe. E muitas de nós até tenta, mas no fundo continua carregando a sensação de que precisa resolver alguma coisa antes de aproximar-se do Pai. E é exatamente isso que Hebreus está nos confrontando hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aproximemo-nos, portanto, com confiança. Olha, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eu quero que vocês percebam uma coisa aqui muito séria que esse texto está trazendo para nós. O texto não está dizendo assim para nós: aproxime quando você tiver resolvida. Não. Ele não está dizendo: aproxime-se quando a culpa passar. Não. Ele não está dizendo também: aproxime-se quando vocês já estiverem fortes. Não. Ele também não está dizendo: aproximem-se quando finalmente vocês vencerem todas as fraquezas. Não. Não é assim que o texto está falando para nós. Aproximem-se com confiança. Isso daqui é muito forte. Aproximar com confiança. O que que é confiança? Você tem esse conceito muito claro na sua mente? O que que é confiar? O que que você traz aí na sua consciência como confiança? Se você ainda não sabe esse conceito, confiar é se jogar, é como se fosse aquela criança que sobe em cima de um lugar muito alto e o pai dela faz assim, o pai ou a mãe fala assim, pode pular. E ela pula confiante que aquele pai tá ali embaixo para segurar ela. Esse é um conceito de confiança. É se jogar de verdade e acreditar que nada vai acontecer com ela no meio daquele percurso que ela se jogou ali nos braços do pai. O pai tá segurando. O pai tá firme ali, ele não deixou ela cair no chão. Então isso é muito forte, porque o evangelho não está esperando que eu e você termine de se consertar para depois chegar perto do pai. O evangelho está nos chamando para perto exatamente do lugar onde eu e você percebe que não dá conta. Então, aqui eu quero abrir algo muito importante, porque muitas de nós confundem confiança com resultado. Acho que confiança é sentir que agora vai dar tudo certo. Acha que confiança é quando tudo já está resolvido. Acha que confiança é quando o coração não está tremendo mais. Mas confiança não é isso. Confiança bíblica não é isso. Confiança bíblica, aqui está uma chave para você agora, é descansar em quem Deus é, mesmo quando eu ainda não vi tudo se materializar. Descansar o descanso bíblico, o descanso que a Bíblia ensina para nós, é descansar em quem Deus é,
mesmo quando ainda eu não vi tudo se materializar. Às vezes eu estou passando por um caos, às vezes eu estou passando por um processo, às vezes eu estou passando por uma compulsão profunda, às vezes eu estou comendo emoções, às vezes eu estou num estado de desequilíbrio, mas eu estou confiante de que Deus está ali. Então, eu quero ligar isso a um versículo muito importante que a Bíblia traz para nós e que muitas vezes ele é mal entendido, que está lá em Salmo 37:4. Anota esse Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Percebe a ordem? Primeiro descansa, primeiro deleita-te, primeiro se joga, e o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Ah, Angelita, mas eu não acredito nisso porque eu já ouvi tanta gente falar ah, que Deus só vai atender um desejo do meu coração se isso estiver alinhado com a vontade dele. Isso é fato, é verdade, é verdadeiro. Porém, a Bíblia também tem um versículo que fala assim, ó. O Senhor efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, é aqui que entra. Quando a gente se deleita, o Senhor coloca no nosso coração o querer e o realizar. Entendeu? Por isso que tem aqueles querer doido. Eu já contei para vocês aqui, quando eu fui para o Japão, mas tem algumas mulheres aqui que estão novas e não sabem desse testemunho. Quando eu fui para o Japão e eu trabalhava na fábrica ainda, eu tinha um sonho de ter uma jaquetinha de couro rosa. E eu trabalhei, essa jaqueta custava caro, caro, caro. E eu trabalhei. Acho que depois de um ano consegui comprar essa jaqueta com as minhas economias. E aí, um certo dia, eu fui para a igreja com a minha jaqueta. Primeiro dia que eu tinha usado a jaqueta, minhas irmãs, vocês não estão entendendo. Primeiro dia que eu tinha usado a jaqueta. Fui com a jaqueta pro culto. Depois que saímos do culto, foi eu, meu marido, o meu sogro, a madrasta do meu sogro, que é, por consideração, minha sogra hoje, e mais uma turminha que estava ali conosco, fomos jantar num restaurantezinho que a gente sempre ia lá, chamado Joifro. Muito gostoso esse restaurante. Ele tem café, bebida à vontade ali, e você pode comer e depois ficar conversando. Quando nós entramos nesse restaurante, eu vi uma japonesa sentada na porta do restaurante. E o Espírito Santo falou para mim assim: essa mulher está com fome e ela não tem o que comer. E eu falei assim: não, não é possível, porque japonês não tem esse costume. O japonês, quando ele não tem dinheiro, ele nem vai no restaurante. E a japonesa estava sentada ali. E aí eu peguei e falei pro meu marido: amor, Deus me falou que essa mulher tá com fome. Vou lá ver se ela quer comer alguma coisa. Aí voltei lá e perguntei para ela: você tá com fome? Ela ficou com a cabeça baixa, do jeito que ela tava, ela continuou, mas ela fazia assim com a cabeça. Eu perguntei em japonês, né? Ah, aí eu falei em japonês: Onaka suita, que quer dizer, você tá com fome? Aí ela pegou e fez assim com a cabeça. Aí eu peguei e falei assim: pode sentar na mesa que eu vou pagar um jantar para você. Ela levantou com a cabeça baixa, foi para a mesa. Eu chamei o atendente e falei assim, ó, pode ah, trazer o que que ela pedir aí para comer. E aí ela pediu e eu falei, pode pôr na minha conta que eu vou pagar. E aí ela colocou, aí ela estava ali comendo, eu deixei ela sozinha para ela ficar à vontade de comer, sentei ela na mesa que eu estava. Aí, depois que eu vi que ela acabou de comer tudo, tava muito frio, mas muito frio mesmo. E ela tava com uma blusinha muito ralinha mesmo. E aí eu falei pra ela, aí eu peguei e falei assim, eu vou voltar lá, porque essa mulher tá com frio, onde que ela vai dormir? Aí voltei lá. A hora que eu voltei lá e falei pra ela, onde você vai dormir? Ela ficou quieta. E aí depois ela falou que ela não tinha onde dormir.
E aí eu peguei e falei para ela assim, é, e japonês geralmente eles são muito difíceis, porque lá no Japão também tem abrigos. E ela não quis ir pro abrigo, alguma coisa estava acontecendo dentro dela. E aí eu comecei a falar para ela que Jesus amava ela, que Jesus se importava com ela, que Jesus estava ali e que ela poderia, né, encontrar o caminho naquele dia. E aí eu falei para ela: "Você tá só com essa blusa?" Aí ela falou assim: "Tô." Aí eu falei assim: "Você gosta da minha?" Aí ela levantou a cabeça e todo o tempo ela falando com a cabeça baixa, ela não conseguia olhar para mim. E aí eu falei: "Você gosta da minha?" E ela levantou a cabeça, olhou, fez assim com a cabeça. E eu tirei a jaqueta ali naquele momento e eu dei a jaqueta para ela, mas sem peso nenhum, sabe? Aquilo ali foi o que eu pude fazer. E a hora que Jesus falou para mim assim: "Isso, minha filha, que é você poder, a pessoa ter fome e você dá para ela o que comer, ela ela não ter o que vestir, você dá para ela o que vestir." E ali eu entendi que nada poderia estar no meu coração, porque tudo que Deus tinha me dado não era meu, era para que eu servisse meu próximo. E aquilo foi tão incrível para mim, porque as pessoas que estavam na mesa comigo sabiam da história da minha jaqueta, que eu tinha trabalhado bastante para me comprar aquela jaqueta. E ali eu entreguei. Então, esse testemunho que eu estou dando para vocês é sobre isso, é sobre descansar no Senhor, porque Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Às vezes, aquela jaqueta, se ela tivesse ficado na minha vida, ela teria se tornado um ídolo para mim. Mas foi ali para poder alimentar uma pessoa que Deus me fez trabalhar, trabalhar, trabalhar e comprar aquela jaqueta. E depois nunca mais eu tive nem vontade de ter aquela jaqueta, uma jaqueta daquela de novo, porque eu já tinha tido. E nem era também aquilo tanto que eu queria, né? Mas serviu, né? Então, a gente precisa perceber essa ordem, né? Que não começa no nosso desejo, mas começa no deleite. E isso conversa profundamente com o que a gente viu ali em Hebreus 4. Porque quem entra no descanso, quem discerne, quem se aproxima com confiança, é alguém que já começou a sair da ansiedade e entra no deleite. Tem mulher que deseja muito, mas continua tensa, né? Não consegue descansar. Deseja cura, mas sempre está com medo. Deseja restauração, mas nunca sai do controle. Deseja provisão, mas sempre com desespero. Deseja mudança, mas vive carregando ali o pânico dentro de si. E aí o desejo vai virar o quê? Um lugar de perturbação. Mas Deus não quer que eu e você viva esses desejos ansiosos. Deus quer alinhar o nosso coração a ponto de o desejo deixar de ser uma exigência da alma ferida e passar a ser uma resposta do coração alinhado com o Senhor. Então, guarda isso no seu coração, minha irmã. O problema não é desejar. O problema é desejar sem o deleite, desejar sem o descanso, desejar sem aquela confiança, desejar tentando controlar. Porque quando o coração se deleita no Senhor, o desejo muda a natureza. Ele deixa de ser o que eu quero do meu jeito e ele passa a ser o que que Deus está gerando em mim. O que que Deus está gerando em mim? O que Deus quer? O que Deus quer? Então, há uma diferença entre súplica ansiosa e aproximação confiante. Há uma diferença entre súplica ansiosa e aproximação confiante. E é aqui que muitas de nós nos perdemos. Muitas de nós até temos buscado o Senhor, mas nós buscamos ainda como quem está tentando convencer Deus. Ai, Deus, eu preciso disso. Deus sabe do que nós precisamos.
Lógico que precisamos falar sim, mas como que tá o estado do seu coração quando você fala para o Senhor que você precisa disso? Está num estado de confiança de que se for realmente aquilo que vai ser bom para você, o Senhor vai te dar, e que se não for bom, que Ele vai tirar. Existe essa possibilidade na nossa oração. Senhor, eu quero tanto isso, mas faz parte do meu propósito aqui, ou isso vai até me desviar. O Senhor tem prosperidade para todas nós, minhas irmãs. Mas tem mulher que se, se, se alcançar a prosperidade, ela se afasta do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor tem prosperidade em toda. Estou falando de prosperidade financeira, mas a prosperidade ela não é só financeira. A prosperidade é em todas as áreas da nossa vida. A maior prosperidade que eu considero hoje é a paz no nosso coração, que excede todo entendimento. Sem paz a gente não consegue resolver nada. Sem paz a gente não consegue dar um passo. Então, o evangelho, ele não nos chama para convencer Deus de nada. Deus é soberano, Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. O evangelho nos chama para se alinhar ao que já foi aberto em Cristo, para se alinhar com todas as bênçãos que já foi derramada sobre nós desde a eternidade. Ele nos chama para se alinhar com isso. Então, tem uma diferença entre pedir como quem acredita e se aproximar como quem crê. Tem diferença entre falar com Deus a partir do medo daquela situação, daquela circunstância, e chegar diante dele através da graça, a partir da graça que ele derramou sobre as nossas vidas. Então, tem diferença entre um coração que implora com desespero e um coração que se aproxima com confiança. Não é arrogância, não é presunção, não é independência, é confiança baseada em Cristo Jesus. Porque o texto não nos diz, o texto não diz, aproximem-se com confiança porque vocês são fortes. Não, o texto diz assim, aproximem-se com confiança porque vocês têm um grande sumo sacerdote. Vocês têm um grande sumo sacerdote. Quando a gente se aproxima, Jesus já está lá diante do Pai, falando com ele, traduzindo a nossa oração através da tradução que o próprio Espírito Santo fez para o coração dele. Então, é sobre descansar, é sobre confiar. A confiança não está em nós, a confiança está em quem já entrou em mim, que foi Cristo. Cristo já entrou em mim. Cristo já vive em mim. Cristo já vive em você. Então a confiança é em Cristo. A confiança é em Cristo. Eu confio em Jesus. Então a fraqueza não é um motivo para a gente distanciar. Quantas vezes a gente falha, a gente enfraquece e a gente se distancia. E aqui entra algo muito delicado, porque muitas mulheres ainda usam a própria fraqueza como um argumento para ficar longe. Elas pensam: ah, quando eu melhorar, eu vou me aproximar. Quando eu vencer isso, eu ouvi isso da minha filha. Ela falou assim: mãe, eu não estou muito bem agora. Eu vou ficar quietinha no meu canto. Então, assim, olha só, muitas vezes a gente fala para o Senhor: quando eu melhorar, eu vou me aproximar. Quando eu vencer isso, aí eu volto a orar direito. Quando eu estiver mais firme, eu chego perto. Quando eu resolver minha bagunça, eu volto. Mas Hebreus está nos mostrando isso, porque diz que Jesus se compadece das nossas fraquezas. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Não apenas dos nossos acertos, não apenas dos nossos dias bons, não apenas das nossas partes bonitas. Ele se compadece das nossas fraquezas, das nossas falhas, dos nossos erros. Então, a filha madura aprende algo muito importante.
Eu não uso a minha fraqueza para me afastar. Eu uso a minha fraqueza para correr para o trono da graça. Eu uso a minha fraqueza para correr para o trono da graça. E isso muda tudo, porque agora a fraqueza não vai virar mais desculpa, mas também não vira uma sentença. Ela vira um caminho de dependência. Jesus não está do lado de fora nos exigindo alguma coisa. Tem muita mulher imaginando que Jesus está lá do lado de fora, esperando ela melhorar, esperando ela se alinhar, esperando ela se acertar, esperando ela parar de falhar. Mas o texto mostra outra coisa para nós. Ele já entrou, ele já atravessou, ele já venceu, ele já abriu o caminho. E então, ele não está do lado de fora nos pressionando. Ele está lá do lado de dentro, nos recebendo. O Senhor está nos esperando, lá do lado do Pai, nos recebendo. E isso é lindo demais, porque a aproximação não é uma tentativa da gente romper qualquer barreira. É uma resposta ao caminho que já foi aberto. Então, é se aproximar. Hoje o Senhor está nos chamando, se aproxime, aproxima-se de mim. Aproxima, você precisa vir, você precisa se aproximar. E não só fisicamente, mas interiormente, como nós dizemos aqui, nós falamos aqui no começo. Então, a presença de Deus, ela não é um tribunal de rejeição. Muita mulher trata a presença de Deus como se fosse um tribunal de acusação. Ela chega ali perto de Deus tensa, ela chega se explicando, se defendendo, chega tentando compensar, mas hoje Hebreus está nos trazendo mais um conforto para o nosso coração. Ele está nos chamando para esse lugar do trono da graça. Então a pergunta é: quando eu e você pensam em se aproximar de Deus, você imagina um trono de condenação ou um trono de graça? Você imagina um trono de acusação ou um trono que está te esperando, que já sabia que você ia falhar nessa área, já sabia que você ia tropeçar, já sabia que você ia murmurar, já sabia que você ia, às vezes, questionar Deus, porque isso está revelando muito da nossa identidade. Então, quem não aprende a se aproximar com confiança, vai buscar o refúgio aonde? Em outros lugares. Quem não aprende a se aproximar do Senhor com confiança, vai buscar refúgio em outros lugares. E aqui entra muitas vezes a nossa vida real. Quando a mulher não aprende a correr para a graça, ela vai correr para outra coisa. Ela vai correr para a comida, ela vai correr para o isolamento, ela vai correr para a distração, ela vai correr para o controle, ela vai correr para a opinião dos outros, ela vai correr para a tentativa de se anestesiar de alguma forma. Porque todo coração precisa de socorro. E a pergunta não é se você está buscando socorro. A pergunta é onde você e eu estamos buscando socorro. Então, Hebreus está dizendo: existe um trono da graça, existe misericórdia, existe socorro oportuno. Então, não viva mais procurando alívio em esconderijos falsos, quando existe um lugar verdadeiro de socorro. Então, eu quero agora costurar isso de forma muito profunda, porque confiança não é só chegar perto, é também sobre consagrar os desejos sem ansiedade. É sobre parar de viver pedindo ao Senhor como alguém que está longe e começar a viver diante do Pai como filha. Então hoje eu quero que isso fique guardado no nosso coração. Ah, e você realmente acredite que você foi chamada. Você, na verdade, você não foi chamada para carregar desejos soltos. Você não foi chamada para carregar desejos ansiosos. Você não foi chamada para carregar desejos idólatras.
Você foi chamada para viver desejos consagrados ao Senhor. E o que que é um desejo consagrado, Angelita? Não é um decreto mágico, não é uma técnica espiritual, não é a gente manipular Deus. É um coração que diz assim: Pai, eu quero, mas eu não quero viver tentando controlar o que eu desejo. Eu entrego para o Senhor. Eu quero isso, mas eu não quero controlar isso. Eu não quero controlar esse desejo. Eu entrego. Porque se veio de ti, se esse desejo veio de ti, santifica ele e manifesta ele na minha vida. Mas se não veio, Senhor, transforma o meu querer. É isso. É sobre essa conversa que o Senhor quer que a gente tenha com ele. Esse coração. Veio o desejo aí no seu coração. Você vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero viver tentando controlar esse desejo para que ele aconteça. Eu estou entregando ele ao Senhor. Porque se ele veio de ti, eu peço que o Senhor o santifique e manifesta ele na minha vida. Mas se ele não veio do Senhor, se ele veio da minha carne, transforma esse querer. Transforma em sua vontade. Lembra que Jesus, ele ia conversar com o Senhor e ele falava, e ele sempre falava: contudo, que seja feito a sua vontade. Contudo, que seja feito a sua vontade. Nós precisamos. O Senhor Jesus, ele falou: passa de mim esse cálice, Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. E para muitas pessoas acham que o cálice era a cruz. E não era. O cálice que Jesus estava falando ali era um momento que ia ter de separação entre ele e o Pai. Era um momento em que os nossos pecados estivessem todos sobre ele e Deus, ele não se mistura com o pecado. Então, a dor de Jesus era essa dor de se separar do Pai por alguns momentos. Então ele falou para o pai: Pai, passa de mim esse cálice. Porque o Senhor era tão ligado, mesmo sendo 100% homem, ele era tão ligado com o Pai. E ele era tão ligado ao coração do Pai, que ele não estava suportando a ideia de Deus se separar dele. Por isso que ele fala: Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Então, a dor de Jesus, ela precisa ser a nossa também. Nós precisamos ter dor quando a gente se separa do Pai, quando a gente vai para longe do Pai, né? Então, ah, isso é uma confiança madura, né? Porque agora eu não estou mais exigindo de Deus, eu estou me alinhando ao coração do Pai. Eu não estou mais forçando uma situação, uma circunstância. Eu estou me aproximando. Eu não estou vivendo de ansiedade, eu estou vivendo de deleite, eu estou deleitando no Senhor. Então, nós concluímos aqui que nós não queremos mais os desejos ansiosos. Nós não queremos, nós queremos apenas os desejos consagrados ao Senhor. E nós entendemos agora o que, que foi o desejo consagrado, né? Eu não quero mais desejo que nasce do medo, que nasce da ansiedade. Eu quero desejo que nasce do coração de Deus em mim. Mais uma vez, eu não quero mais me aproximar como uma serva assustada, como uma filha assustada. Eu quero me aproximar como uma filha que confia, né? Então, agora tem algumas perguntas de confronto aqui para nós, para a gente terminar. Quando eu e você falha, você e eu se aproxima ou se afasta de Deus? Analise isso aí na sua vida agora. Quando você percebe uma fraqueza, você corre para a graça ou você vai para o esconderijo? Vai para o esconderijo da comida, vai para o esconderijo ali de se apegar em uma pessoa, se apegar até em um animalzinho. Tem gente que vai hoje se apegar no animalzinho, né? No cachorrinho, no gato. Outra pergunta: quando você sente desejo por algo, você
consagra ou você tenta controlar esse desejo? Quando você sente desejo de fazer alguma coisa, você consagra ao Senhor, igual a gente aprendeu agora, Senhor, se esse desejo veio do Senhor, que o Senhor purifique e manifeste ele. Agora, se ele não veio do Senhor, transforma ele no seu querer. Essa é a consagração. Ah, quando você sente quando algo demora para acontecer, você descansa em Deus ou você entra em ansiedade? Ai, tô orando por isso já há tanto tempo, mas nada acontece, nada muda. Então você descansa ou você entra em ansiedade? E você trata a presença do Pai como um lugar de tensão ou você já começou a discerni-lo como o trono da graça? Você já começou a discernir ele como se ele fosse o seu lugar de refúgio, de fortaleza? Talvez hoje o maior fechamento dessa mentoria seja esse. Você não foi chamada aqui só para entender a sua identidade. Você foi chamada para viver perto do Senhor. Você foi chamada para perto do Pai, para perto da graça, para perto do trono, para perto do socorro que você precisa todos os dias, para perto do coração do Pai. Então, a gente termina essa essa mentoria. Se hoje você sente que Deus está te chamando para viver, o que que você está sentindo aí no seu coração? Você sente que o Senhor está te chamando para viver de longe? Ou você sente que o Senhor está quebrando essa culpa, quebrando essa vergonha, quebrando esse medo, quebrando essa ansiedade, esse esconderijo? E não, não venha fazer isso como um gesto bonito que a gente vai fazer agora, mas vamos declarar com o nosso coração, querendo de verdade essa aproximação do Pai. Diga para o Pai assim: Pai, eu recebo tudo que o Senhor me deu nessa mentoria. Eu quero voltar para perto do Senhor, eu quero que o meu interior volte para perto do Senhor. Eu não quero mais fugir, eu não quero mais me esconder, eu não quero mais viver tentando controlar o que só a tua graça pode sustentar. Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa jornada. Obrigado porque o Senhor nos chamou, nos confrontou, nos revelou, nos reposicionou e nos sustentou até aqui. Obrigada porque hoje o Senhor está nos dizendo que o caminho não terminou em conceito, não terminou em conclusão. O caminho termina em aproximação. Pai, em nome de Jesus, quebra toda vergonha que ainda mantém mulheres longe da tua presença. Quebra toda culpa religiosa. Quebra toda falsa humildade. Quebra toda tentativa de compensação. Quebra toda estrutura de medo. Ensina-nos, Pai, a nos aproximar do Senhor com confiança, não pela nossa força, não porque já vencemos tudo, mas porque Cristo já entrou, porque o caminho já foi aberto, porque o trono é da graça, porque existe misericórdia e socorro oportuno no seu trono da graça. Pai, hoje nós consagramos também os nossos desejos ao teu coração. Nós não queremos mais viver de desejos ansiosos. Nós não queremos mais viver de desejos que nascem da carência. Nós não queremos mais viver tentando controlar o que só o Senhor pode sustentar. Se o desejo não vem de ti, Pai, transforma. Se o desejo vem de ti, Pai, santifica e manifesta ele nas nossas vidas. Se o desejo nasceu do teu coração para nós, Pai, manifesta no tempo certo. Mas acima de tudo, Pai, ensina-nos a viver perto, perto da graça,
perto da tua voz, perto da tua vontade, perto do teu coração. E que essa mentoria não termine hoje como uma memória bonita, mas que ela permaneça como um marco de reconstrução. Que daqui saiam mulheres que sabem quem são, sabem de quem são, sabem para que foram chamadas e sabem onde corre quando estão fracas. Pai, muito obrigada por cada mulher, muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Continua nos abençoando, abençoa o nosso resto de dia para quem está aqui no Brasil, abençoa a noite de descanso para quem está no Japão, abençoa-nos, Pai, com a tua presença maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus por isso. Gostaria, olha, vamos profetizar, vamos terminar antes. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ouvir uma ou duas mulheres que tira aí a conclusão não, né? Porque nós não concluímos, que tira aí a percepção que você teve, que o Senhor trouxe para você dessa mentoria, trouxe para você desse último encontro, dessa confiança que o Senhor nos chamou a ter nele, de ir para os braços dele no trono da graça. Irmã Mariângela está ali bastante emocionada. Glória a Deus. Pode abrir, quem gostaria de abrir o microfone, pode abrir. Dá uma palavrinha aí para nós, para a gente encerrar. Compartilhe seu pão. Compartilhe seu pão na mesa. Quem vai ser corajosa? Ninguém quer falar? Vou falar, Fale, Andréia. vou falar. Eu cheguei, eu tive só 2 encontros, mas eu busquei antes, né, lá no YouTube e vi muita coisa. E isso tudo que foi falado hoje é o que eu tenho buscado constantemente, diariamente, porque, como eu disse ontem, eu já fui muito compulsiva. Eu comia 5 pães francês numa sentada. Eu chegava assim, ó. Hoje em dia, eu não tenho nem pão em casa, entendeu? Você muda constantemente, gradativamente. Meu prazer é porque eu era muito ansiosa, muitos problemas, e eu passava na escola, já pegava as crianças, 5h15. A meu sonho era chegar no supermercado, ponta quentinha, 5h30, e chegava em casa, comia 5 pães francês. Isso assim, eu comia sem ver. Você come sem ver, né? Aí hoje em dia eu fico olhando as coisas lá de trás, falo assim, gente, como a gente melhora, né? Como a gente evolui. Você tem entendimento hoje em dia, eu saio. É com a fruta, é com mix de castanha, é com chá. Eu não abro. Um pecado que eu tenho é o café. Um pecado que eu tenho. Eu não dou conta de ficar sem café. Eu já fiz teste, já pedi pro Senhor. Eu não sei também, né? Mas como a gente muda, como a nossa evolução é bonita e é Deus operando em tudo. Deus, se você não tiver aquela comunhão, se você não pedir, ele não. Eu tô chorando desde a hora do testemunho da jaqueta. Desde a hora. Eu fechei a câmera 2 vezes, porque eu tava chorando mesmo, sabe? Então, Deus cuida de cada detalhe. Eu já aprendi ao longo, assim, dos 54 anos, que não existe um amigo melhor que Deus. Amém. Não existe. Eu falo isso para os meus filhos todos os dias. Eles saem. Eu fechei a câmera porque eles estavam saindo agora. Nós moramos aqui nos Estados Unidos já tem 1 ano e pouquinho.
Tem 2 anos que eu conheci aqui os Estados Unidos, vim com a minha filha, aí fiquei uma temporada aqui com ela, depois voltei, peguei o mais novo, e aí aqui é que eu encontro com Deus mesmo. Eu pensava que eu era até crente, pensava que eu era evangélica, mas o verdadeiro sentido do, do cristianismo eu aprendi foi aqui mesmo. Eu já tinha muito, mas aqui foi o meu encontro com Deus. Amém. Graças a Deus. Então, assim, Deus é nosso melhor amigo, é buscá-lo. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É Ele que nos fortalece todos os dias. Amém. É Ele que nos levanta todos os dias e fala assim: estou com você. Esse é o Deus que eu conheço. Amém. É Amém. isso aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmã André, fica com a gente na academia, continua com a gente nesse movimento incrível que Deus está fazendo aqui, porque Deus tem muito para nos ensinar e também essa mesa, né, que a gente compartilha, que a gente compartilha a nossa vivência com o Senhor, os nossos testemunhos, a nossa história, a nossa trajetória. Eu fui para o Japão, faz 26 anos que eu moro no Japão. E Deus fez Deus me alcançou no Japão. Eu me converti lá. Deus me alcançou lá. Mas teve muitas coisas maravilhosas. Mas hoje eu estou colhendo muitas coisas também por conta de eu ter ido para lá e ter deixado a minha filha aqui, né? E a minha filha é o meu bem mais precioso. Minha filha é a herança do Senhor. Então, talvez se eu tivesse conhecido o Evangelho antes, eu sei que tudo Deus tem um propósito, mas são os questionamentos da minha mente, são os questionamentos da minha cabeça. Porque eu acredito que se eu tivesse conhecido Jesus antes, talvez eu não teria ido. Não teria aceitado ir primeiro, como foi proposto para mim, que eu iria primeiro, porque não sabíamos como era, não sabíamos falar a língua, e depois de 6 meses voltaríamos e buscaríamos nossa filha. Mas não aconteceu como prometido, né? E na verdade, o meu ex-marido sempre impediu de eu levar a minha filha. Sempre impediu. E quando eu consegui levar ela, que ela já tinha 18 anos, que foi um milagre que Deus fez na minha vida, eu fui lá no consulado, escrevi uma carta, escrevi a minha história para o cônsul, e o cônsul permitiu a elegibilidade dela. E ela já tinha mais de 18 anos. Isso não acontece no Japão. A pessoa que é Yonsei, quarta geração, ela só pode entrar no Japão até 18 anos. Depois de 18 anos, ela não pode. A Lohana já tinha 20, entendeu? A Lohana... Então foi um milagre. Só que o que que aconteceu? No dia que ela embarcou para o Japão, ela descobriu que ela estava grávida. Aí ela descobriu que estava grávida, ela foi para o Japão, ficou um dia no Japão, porque ela foi lá. Nós carimbamos o passaporte dela, porque eu já estava voltando para o Brasil. Aí ela ia voltar comigo para o Brasil e depois ela ia voltar de novo. Eu já tinha comprado a passagem dela de ida e de volta, depois de ida e de volta de novo. De volta de novo, porque ela ia voltar comigo, né? Aí ela decide ficar aqui no Brasil. E, enfim. Essa é um pouquinho do resumo da minha história. Mas hoje, a minha filha, a minha filha não me conhece, eu não conheço ela. Porque nós vivemos longe uma da outra. Nós estamos nos conhecendo agora, nos aproximando agora. Vamos precisar aí, graças a Deus, dos serviços da Andrea para fazer essa ponte aí entre nós, né? E graças a Deus ela marcou, né, Andrea, a terapia. Glória a Deus. Ela marcou a terapia e Deus está trabalhando. Mas eu sempre falo, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, segundo o propósito que ele tem para nós. E hoje eu estou aqui servindo vocês nessa mesa e vocês estão me servindo também com esses testemunhos maravilhosos que vocês estão me contando. Mais uma, vamos aí, abre aí mais uma, nós temos um tempinho ainda. Que essa Eu menina vou falar assim, bem pouquinho. Ai, fala, ai, porque doutora? eu, eu preciso ainda de, como diz, né?
ter um tempo para eu sentar e discernir que é a palavra, né? Porque foram muitas coisas que Deus ministrou, né, nesses dias no meu coração. Mas eu vou falar, assim, só o que me veio, assim, em mente aqui, agora nessa finalização, que é o conectar, né? Que é a conexão. A gente precisa estar conectado, porque em um momento da minha vida, por conta também de feridas, né? Essas situações que a gente tem, né, na vida, decepções. A gente prefere assim. Eu me conectava, mas de forma seletiva, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que eu não tenho muito. Se for lugar com muita gente, eu fico cansada. E aí, assim, eu geralmente, assim, se eu ficar em evento, em lugar que tem muita gente. Mas eu já orei até sobre isso, né? Eu falava, Deus, mas parece quanto eu aproximo muito das pessoas, eu fico cansada, as pessoas me sugam, né? E aí eu ficava, gente, eu acho que eu sou uma pessoa de igual Moisés, né? De escutar no monte e levar, assim, sabe, de pequenos. Aí, agora, dessa forma como Deus tem me mostrado, eu percebo que Ele tem me conectado, só que aos lugares certos, assim, é como se fosse uma rede, né? E tem dias, assim, que às vezes eu não quero tal coisa, aí Deus me direciona. Aí eu lembro, assim, eu escuto só a palavra conecta. Aí eu vou assim, mas é uma conexão diferente, sabe? Não é aqueles lugares assim que drena e que da forma como eu saí assim, exausta, parecendo que só me sugava, né? E essa conexão, ela transforma tudo, ela vira chaves, porque é uma troca e é uma conexão intencional mesmo, assim, não algo também que você só vai se conectar por interesse, mas algo que flui mesmo como se estivesse vindo do trono. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, assim, era só isso assim que eu queria dizer, porque a gente precisa, se eu vejo como que um, uma árvore mesmo assim, criando raízes e aprofundando, e os galhos estendendo e, e abrindo, né? Uma coisa assim de propósito mesmo que vai unindo, né, com outras também, e uma nutrindo a outra, né? Uma coisa não só de mulheres, mas dos lugares que Deus tem me colocado, né? Porque no ano passado eu tive uma situação que Deus permitiu, assim, de problema, e às vezes Deus trazia a palavra de Jonas, Deus, eu tô tão obediente, tô tão obediente, fazendo tudo para te agradar, que é que o senhor tá me chamando de Jonas ainda? Né? Tipo assim, meu Deus, que palavra que o senhor tá me falando, eu tô fugindo do quê, né? Mas, assim, os problemas que eu tive acabou me conectando de uma forma que eu não queria, mas para eu compreender que eu não podia reter, sabe? Que a gente precisa, né, realmente estar nesse lugar. E é isso, assim, que eu queria, só essa parte, porque de tudo que foi dito hoje, que foi recapitulando tudo que viu, né, esses dias, Deus ainda está trabalhando, né? Eu sinto que ainda não concluiu, e tem coisas em andamento ainda que eu estou tentando entender por que que Deus trouxe, né? E essa coisa da. No ano passado eu estava num evento profético no último dia, eu lembro que tinha até um menino assim que eu cheguei meio atrasada nesse dia, um menino num cantinho, ele falou para mim, eu entreguei uma palavra para ele que eu tinha tido uma visão, entreguei a palavra pro menino, e ele falou para mim assim que Deus estava me levando para um lugar de rendição. Uau. Aí aquela palavra eu escutei e falei, "Vixe, será que esse lugar é bom?" Porque com Deus a gente já fica esperto, né? Na hora que escuta uma palavra, já fica assim, ai meu Deus, o que será que vai vir agora? Aí eu pensei assim, rendição. Aí aquilo ficou forte, assim, né? Eu comecei até a escutar, assim, umas palavras sobre rendição e vi que o negócio devia ser estreito. Aí passei um ano, assim, com tantas coisas, assim,
aperto daqui, uma coisa dali, problema de saúde, foi vindo tanta coisa. Meu Deus, esse lugar de rendição, o que será? Será- que será isso, né? Não tá parecendo muito fácil, não. Porque eu tive assim, que ser exprimida para ir caminhando para esse lugar. E aí, escutando a palavra de ontem, eu vi assim que eu tenho muita resistência nessa rendição, nessa questão do controle ainda é muito forte. É muito, vai juntando as feridas e você vai tentando esse controle, porque surge uma situação, você tenta resolver na força do braço. Mesmo confiando em Deus, você vai demorando para chegar nessa maturidade, né? É um processo para chegar nesse lugar. E eu tava. Meu marido tinha um jeito de dirigir que eu me sentia muito assim, em perigo. Eu me sentia em perigo. E aí eu comecei a orar e falar, Deus, é, eu me sentia que o meu marido não me amava, porque eu falava pra ele, não dirige desse jeito. E eu não me sentia amada, porque ele continuava dirigindo do mesmo jeito. E eu sentia aquela sensação em vários momentos ali, eu comecei a nem ter muito prazer de estar com ele no carro. Aí o que o Espírito Santo trouxe pra mim, que era pra eu soltar o controle da forma dele dirigir. Porque eu fiquei, tipo, querendo que Deus mudasse algo nele, né? E eu ficava, tipo, orando, Deus, não é possível, né? Que ele não tá percebendo, que é só ele não ficar tão perto do carro, só ele, sabe? Eu criava mil e uma coisa na minha cabeça. Aí, na hora que eu escutei de Deus que era pra eu soltar o controle, eu achei aquilo tão assim. é, eu achei tão. Eu não sei nem te falar a palavra, assim, parecia Tira um assim, meu fardo, Deus. não é como se tirasse um fardo, assim? Menina, é o contrário, eu fiquei magoada com Deus. Ficou Fiquei magoada com magoada com Deus. Deus. Eu pensei assim, gente, ele é que tinha que mudar, né? Eu não, entendeu? Eu fiquei na época, tipo assim, essa parte é uma parte difícil pra mim, entendeu? Eu não tô tão, como diz, tão leve, assim, igual você, que foi nesse raciocínio Mas, de. mas você tá num processo lindo, doutora. Sabe por quê? É, Porque eu vejo assim a sua sinceridade diante de Deus e como Deus está te pegando no colo e te fazendo entender esse amor dele e essa sinceridade. Eu fiquei chateada com você, pai. Eu fiquei chateada. E tá tudo certo, tá tudo certo. Você pode sim expressar a sua chateação, a sua frustração, né? Porque é isso que ele gosta de nós, porque ele já sabe. Mas você sabe quando o que acontece quando a gente externaliza, quando a gente fala, a nossa cura começa a acontecer. Quando a gente sim, fala, a gente vai tomando consciência e a gente vai se conectando com outras pessoas também, e a gente vai de fato entendendo o processo que Deus está fazendo em nós. Então, amém. nem sempre eu tive esse conceito assim, nossa, saiu um peso. Quando Deus falou comigo, saiu um peso. Não, foi processo, processo. Já briguei muito com Deus, ainda questiono, ainda falo, Deus, o senhor está vendo isso aqui, Deus? O senhor não está vendo isso aqui, Senhor? O senhor está vendo o que eu estou passando, que eu estou sofrendo com isso, Senhor? Quantas vezes ainda eu vou ter que te pedir? Quantas vezes? Aí o Senhor fala assim, filha, cadê o deleite? Cadê o É, descanso? Porque é isso que Deus quer de nós, o deleite. Deleita-te no Senhor e Ele realizará o desejo do seu coração. E muitas vezes o desejo do nosso coração, ele vai nos levar para um buraco e por isso que o Senhor não permite que isso seja realizado, né? Porque imagina assim, ó, de nós mulheres aqui que somos casadas, se Deus ouvisse todas as nossas orações quanto aos nossos esposos, eles iriam deixar de ser a identidade deles. Porque a verdade. nós como mulheres, nós queremos mudar. Eu também tenho muito, Lorena, doutora, isso daí que você está falando, eu me identifiquei muito com você. Eu amo a solitude, amo. O que que é solitude? Estar a sós com Deus. Eu amo isso, amo isso. Então essa desculpa minha, tem me desconectado muito
pessoas. E Deus Uhum. tem, nos últimos 3 anos, Deus tem trabalhado muito isso em mim, porque eu também sentia a mesma coisa que você sente. Quando eu estava num lugar com muita gente, meu Deus do céu, eu ficava exausta, eu ficava sobrecarregada. Eu chegava em casa e falava, ai, não quero mais sentir isso, gente. Eu prefiro ficar aqui na minha solitude do que ir. Mas, quando o Senhor me mostrou que a conexão com outras pessoas é que vai trazer cada vez mais a transformação para minha vida, aí eu entendi. Eu falei assim, cara, isso era literalmente uma seta do cão que me fazia pensar isso. Porque a Bíblia não fala assim, ó, assim como você se imagina, você se torna. Então, quando a Uhum. gente pega uma seta do inimigo e a gente acredita naquela seta, a gente manifesta isso no nosso corpo. Então eu acreditei, não fica com pessoas, não, que ficar com pessoa é só problema, é só trabalho, é só isso, é só aquilo. Então ele ia encher na minha cabeça e ele estava me afastando do propósito. Se eu não tivesse vencido isso, o emagreça com a Bíblia não teria acontecido. Não teria Uhum. acontecido. E não que eu esteja 100% ainda curada, não. Tem muitas vezes que eu ainda falo, eu tenho que me esforçar. E meu marido é totalmente ao contrário de mim. Gente, meu marido, ele gosta de gente. Ele fala assim, amor, vamos fazer um jantar aqui em casa. Eu falo, quantas pessoas? Ele fala 10, mas vem 100. Tem Uhum. 100 pessoas. Então eu já sei Uhum. como que ele é. Então porque depois ele fala: "Ah, mas eu convidei. Ai, eu tava perto do outro, eu chamei o outro, tive que chamar o outro, tive que chamar o outro". Então é assim. Então o que que Deus fez? Deus colocou o oposto para poder trabalhar em mim isso, né? Mas É. se eu ficasse orando, Deus, ai Deus, deixa só eu e meu marido aqui tranquilinho, tudo. E através dessas Uhum. conexões, minhas irmãs, Deus já fez tantas coisas. Deus já me conectou com tantas outras pessoas, né? Deus já salvou, né? Uhum. Tantas outras pessoas através Uhum. da ministração do Evangelho. Então, Não, e essa é curioso, assim, você falando. Essa semana que passou, eu tenho uma colega que tá divorciando, é uma amiga que tá divorciando, a gente ficou anos orando pelo casamento dela, tá divorciando agora. Aí eu encontrei a filha dela essa semana, que ela foi no consultório lá, e a hora que saiu, tava perto da reunião das mulheres, eu falei, vamos todo mundo pra lá, né? Aí a menina dela, assim, o pouco que ela ficou comigo, que ela veio aqui pra casa pra eu fazer uma janta, a menina dela mudou minha semana. olha, Porque, assim, ela colocou umas músicas pra eu ouvir, uns louvores em inglês e tal, que ela gostava, e começou a me dar dicas de cozinha lá na hora que eu tava fazendo os bife. E aí, sempre agora, então, Deus tem me falado dessa conexão. E aí, pra fechar o que você tá falando, que eu comecei a perceber, sim, quando eu me fechei e selecionei, às vezes eu perdi essas oportunidades, porque ela fez toda a diferença. As musiquinhas dela tocou a semana inteira lá no consultório, conforme eu ia fazendo os procedimentos, eu coloquei. Então, assim, um adolescente a menina, né? Então, é uma coisa que conecta de forma mais direcionada. E o que que eu percebia? Que a forma como eu estava fazendo, carregando, que é essa coisa de você assumir tudo, que isso aí também eu já fui, Deus está trabalhando, também eu já estou soltando, que é você assumir toda a carga do outro, né, para você. Então, isso daí já tem um tempo, já tem uns anos que Deus está trabalhando, mas eu vejo que está concretizando mais forte agora, porque nessa brincadeira de conectar e aconteceu no ano passado, final do ano passado. O Espírito Santo me levou de uma gestante da igreja que eu vi passando mal de longe. Eu estava sentada de longe, eu olhei e vi. Aí eu cheguei, aproximei. Eu sei que no fim das contas eu estava acompanhando o parto dessa menina, mas menina de um jeito assim tão, foi um negócio tão desorientado que eu nunca vi nada daquilo assim na minha vida. Porque a menina foi ganhar neném num hospital público aqui em Brasília e virou aquela confusão, porque a menina, o próprio marido não ficava com a menina na hora do parto, porque ele tinha pânico de sangue. Enfim, eu não vou expor a menina, mas assim, eu sou dermata, né? Mas assim, eu ajudo as pessoas e tal. E eu acabei me conectando com essa menina e ela me pedindo, me dispôs, né? Ela me pediu ajuda numa madrugada, que ela tava ganhando neném. Eu sei que eu fui parar
no hospital, e no mesmo dia eu ainda estava no hospital em outro parto, só que assim, eu acabei acompanhando esse parto, que foi ela queria, porque queria um parto normal, não tinha o acompanhamento, e no fim virou uma cesárea, porque não estava evoluindo para normal. E pra, sabe essas situações assim, que a hora que terminou tudo, imagina eu trabalhando, indo em hospital correndo, um parto normal que não evoluía, aí eu voltava cancelando o paciente, que é a confusão. Aí no final, eu falei, Deus, eu não tô entendendo. O senhor falou pra mim que era pra eu me conectar aquele dia, o senhor me levou até essa mulher. Que é isso? Que confusão que foi essa aqui que aconteceu, né, hoje? Aí eu fui levada numa reunião de mulheres de outra igreja, cheguei lá, uma outra amiga minha que estava precisando de um apoio, eu acabei indo para apoiar a outra. Aí fui, cheguei lá, sabe que foi ministrado no dia que até quando você vai ajudar, você precisa discernir, igual, eu vou usar essa palavra discernir, mas no dia eu não tava com essa palavra discernir, não. Eu tava assim, até quando você for ajudar, você tem que ver se Deus quer, a forma que Deus quer que você ajuda. Porque aquele dia na igreja, a menina grávida estava tendo um ataque de pânico, precisava de ajuda, precisava, que eu tinha que orar, interceder, me posicionar. A forma como ela me solicitou, porque no dia que caiu um pé d'água, eu tive que parar o meu carro, Angelito, porque eu não, indo para o hospital, porque eu não estava enxergando É, a estrada para poder ir, parecia Deus me impedindo de chegar num lugar, porque a menina estava forçando um parto normal, sendo que tinha que ser uma cesariana, porque não evoluiu nada o parto dela. Aí nisso eu peguei e ouvi de Deus assim, ó. Você quis ajudar, tipo assim, né? Você conectou, assim, você me perguntou se era pra você estar lá nesse lugar, né? Tipo, sim, então assim, são tantos detalhes esse discernir, né? Por exemplo, às vezes a gente tem igual eu, que eu tô sendo trabalhada na compulsão. Eu tive sonhos, né, e tal. E essa parte, será que eu discerni? Eu ainda não fechei, ainda não teve esse fechamento ainda, né? Deus está trabalhando, que é junto à correria do dia a dia e esse tempo da mesa que você tem que parar para ler a palavra, que a palavra é que faz separar, igual você falou, que você trouxe esse discernimento para mim. A palavra é que vai me mostrar o que que é que Deus está querendo me revelar, que eu ainda não fechei isso. Entendeu? Deus começou e eu não consegui fechar, porque eu ainda não parei para ouvir Deus, né? Então, assim, Deus ainda não fechou. Por que que eu tive a ativação dessa outra parte da minha vida e que eu preciso de libertação? Mas, então, o que acontece? Deus está te usando, mas existe algo que é eu também, que eu tenho que sim, parar e sim, ter um tempo. E esse discernir, ele é o diário mesmo. O do dia a dia, ele não é fácil. Porque você tá dando a palavra aí, e agora eu preciso correr atrás dessa palavra. Porque na hora que eu precisei discernir, entrei no ativismo, né? De fazer, fazer. Eu sim, sou médico, tenho que ir. Eu sim. tenho acesso ao hospital, eu tenho que estar lá. E no fim, quem ajudou a menina no parto foi a ex-mulher do cara. Olha A só, ex-mulher do cara que tava lá. Aí no fim ficou eu, olha a situação, eu, a ex-mulher do cara, da pessoa, da igreja, uma olhando para a outra, ela que conseguiu chegar primeiro lá nessa hora do parto, do que eu, né, à noite, porque foi um trabalho de parto por horas, né? Aí eu peguei, olhei para ela assim, e falei, menina, eu acho que Deus tá querendo é que você fique aí nesse trabalho de parto aí nessa hora final. Pode ficar aí dentro, porque tinha que ficar ou uma ou outra, né? Porque sim, provavelmente Deus estava ensinando essa menina, mas eu não sim, queria, era uma sim, correção sim. de que eu não vou entrar no assunto, né, da menina. Mas assim, Amém, enfim, eu estava interferindo numa correção no final das contas, pelo que eu discerni no amém, final das contas. Então, amém. assim, esse discernimento é isso, entendeu? Não é, enfim, vou concluir mesmo. Obrigada. Amém, amém, doutora. Obrigada por compartilhar, por abrir seu coração, por contar suas experiências, compartilhar esse pão, né? Muito obrigada. Minhas irmãs, a gente já vai encerrar. Quero agradecer todas vocês. Se vocês tiverem alguma observação, algum testemunho, coloque lá no grupo. Vamos interagindo lá no grupo. O desafio dessa mentoria acaba domingo. E quem tiver no desafio,
ah, vocês coloquem lá as suas refeições, o emagrecimento que está tendo, tudo direitinho para gente animar uma a outra, tá bom? O grupo é para isso, para a gente interagir, para a gente contar os testemunhos. Se você for ruminar aí nas palavras, coloque lá para nós no grupo, porque o grupo ele é ativo. A mentoria acaba, mas o grupo continua ativo. Segunda-feira a gente inicia de novo os nossos devocionais. Glória a Deus! Segunda-feira nós vamos iniciar de novo os nossos devocionais. A gente deu esse tempo, a gente fez de outro formato, mas eu entendi de Deus que o formato vai ser leve, vai ser tranquilo, porque quando a gente tiver mentoria agora, a gente não vai fazer o devocional. Porque eu entendi que eu me sobrecarreguei querendo nessa sede, nessa busca, nessa sede. Eu fui lá e atropelei lá, que eu fazia mentoria, fazia o estudo, então ficava muita coisa. Então, nós vamos fazer o devocional lá leve, de forma tranquila. Então, o devocionais vai ser das 7 às 8, como a gente faz aqui no horário da mentoria. Vamos continuar meditando na palavra, na Bíblia. Quem já estava aqui comigo no Mesa Profética, a gente chama de Mesa Profética porque a gente faz declarações proféticas, só que não vai ser lá no YouTube mais, tá? Vai ser na mesa aqui. Vocês vão poder participar, vocês vão poder falar, vocês vão poder comungar comigo desse pão. Então, vai ser diferente só nesse formato, mas vai ser incrível. Nós vamos continuar profetizando, nós vamos continuar declarando a palavra de Deus, tá certo? Então eu espero vocês, vou colocar o link aqui no grupo, tá bom? O link vai estar aqui no grupo, um pouquinho antes das 7, né? E ó, a Márcia falou assim: cheguei no meio desta mentoria, eu não tinha recebido os outros dias, infelizmente. Gratidão pelo carinho deste dia. Deus sempre nos conecta a pessoas que nos preparou. Amém, Márcia. Glória a Deus. Depois fala conosco. Você está dentro da Academia da Alimentação, do grupo Academia da Alimentação? Se você não tiver, a gente te aconselha a vir para esse movimento, porque lá dentro que acontece todas essas reuniões, todo esse compartilhar desse pão. E eu acredito que Deus tem muito para nos dar esse ano de 2027. E é bênção sempre quando as mulheres que se reúnem para falar do Senhor. Estou no grupo do Zap. Eu acho que você tá só nos grupos que não é da Academia da Alimentação. Chama a gente para você poder entrar nesse grupo, tá? Da Academia da Alimentação, que é uma comunidade, tá bom? A irmã Mariana escreveu: as mentorias deixam saudade, mas o bom é que podemos desfrutar dos banquetes todos os dias. Gratidão, G, e a todas as embaixadoras. Amém, minha irmã querida Mariângela. Depois escreve lá para nós as suas emoções aí, que estavam aí, ó, todas aí derramadas aí. Nós queremos saber o que Deus falou no seu coração, tá bom? Minhas irmãs, um beijo para vocês. Até segunda, se Deus assim nos permitir. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Vocês estão aqui no meu coração, nos meus joelhos. E a gente continua. A irmã Mariana chegou nos 60 quilos. Glória a Deus. Foram quantos ao todo? Mais de 40, né? Mais de 40 quilos. Louvado seja Deus. Escreve lá no grupo para nós, minha irmã. 46. 46 quilos, minhas irmãs. 46 quilos aos 60 e poucos anos de idade. Glória a Deus. 68. 60 aí? 8. 68 anos. É uma inspiração para nós ou não é? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua disciplina. E você tem muito que ensinar para nós aí, viu, minha irmã? Compartilha lá no grupo sem dó. Vai falando lá que nós vamos querer comer desse pão aí. Minhas irmãs, beijo grande. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe até segunda, se Deus assim nos permitir.